Olá! É interessante pensar, será que a aplicação de um calor suave, mas bem focado, poderia de alguma forma revitalizar as defesas do nosso corpo? Bem, é sobre isso que vamos conversar. Hoje, a gente vai mergulhar na Mochabustão, uma terapia tradicional fascinante que propõe exatamente isso, usar o calor para restaurar o equilíbrio e o bem-estar. A questão central que a gente vai investigar é essa aí. De que maneira o calor, quando aplicado de um jeito bem preciso, pode realmente dar um suporte para os nossos sistemas internos, aqueles que nos mantêm em equilíbrio? Será que é só uma sensação gostosa de aquecimento ou tem algo mais profundo acontecendo? Vamos descobrir juntos. Então, para começar, o que é exatamente a Mochabustão? Bom, ela vem da medicina tradicional japonesa e a técnica usa uma erva bem especial, a Artemisia. Essa planta é seca e moldada com todo cuidado em pequenos cones, que parecem quase um incenso. E é a queima desses cones em pontos super específicos da pele que gera aquele calor terapêutico e estimula o corpo. Agora que a gente já sabe o que é, vamos para o primeiro grande benefício, o reforço das nossas defesas. Vamos entender como a moxibustão consegue impactar diretamente o nosso sistema imunológico? Uma forma bem legal de entender isso é pensar na Mochabustão como se fosse um treino para o nosso sistema de defesa. A aplicação controlada de calor funciona como um estímulo que, digamos, chama as defesas do corpo para ação. É como se estivesse exercitando essas defesas, sabe? Preparando-as para gerar uma resposta mais forte e bem coordenada quando for preciso. E o que a ciência observa com isso tudo? Olha, é fascinante. O estímulo da Mochabustão leva a um aumento real e documentado dos componentes do nosso sangue. A gente vê um crescimento na contagem de glóbulos brancos, que são os nossos soldados de defesa, e também de glóbulos vermelhos, que transportam o oxigênio. E não é só isso. A capacidade de produzir anticorpos também melhora. Basicamente, estamos dando ao corpo mais ferramentas para ele mesmo se defender. E o mais interessante é que essa resposta não é passageira, ela tem um efeito duradouro. Logo depois da aplicação, a contagem de glóbulos brancos já começa a subir e atinge o seu pico em mais ou menos umas 8 horas. Esse estado de alerta se mantém por 24 horas. E com a regularidade do tratamento, o corpo meio que aprende a sustentar esse reforço por dias e às vezes até meses. Então, o ponto central aqui é que não estamos falando só de teoria. A eficácia da Mochabustão em melhorar a função imune foi confirmada em estudos científicos, como os do Dr. Shimetaro Hara. Isso valida o uso da técnica como uma ferramenta para, digamos, acordar e ativar sistemas de defesa que, por algum motivo, não estão funcionando na sua capacidade total. E isso nos leva a uma comparação bem interessante com outra técnica famosa, a acupuntura. Por causa desse impacto direto que dá para medir nos componentes do sangue e no sistema imunológico, a Mochabustão muitas vezes é considerada mais efetiva no tratamento de disfunções crônicas de órgãos internos. Por quê? Porque o calor penetra e gera uma resposta fisiológica muito profunda. Muito bem, agora vamos para o segundo grande benefício. Além de fortalecer as defesas de dentro para fora, a Mochabustão também é uma ferramenta poderosa para promover bem-estar e um relaxamento bem profundo. Essa citação resume a experiência de um jeito perfeito. O efeito relaxante é especialmente notável em pessoas que vivem sob tensão constante. A terapia induz um estado de relaxamento que é tanto mental quanto físico, muitas vezes trazendo até uma sonolência gostosa e uma sensação de leveza. Algo super bem-vindo na nossa correria do dia a dia, né? Mas como isso funciona no corpo? É como uma reação em cadeia. O calor intenso na pele gera impulsos nervosos. Esses impulsos, por sua vez, fazem com que os pequenos vasos sanguíneos, os capilares, se dilatem. Essa mudança na circulação avisa o sistema nervoso autônomo que é hora de fazer uns ajustes para manter o equilíbrio interno, aquilo que a gente chama de homeostase. O resultado final de tudo isso é uma experiência de profundo conforto e paz interior. É por isso que a técnica é muito indicada para disfunções ligadas ao estresse, onde o corpo e a mente estão, assim, totalmente conectados. Como a gente pode ver, o impacto na circulação é bem grande. A técnica melhora tanto o fluxo sanguíneo quanto o linfático, que ajuda na limpeza de impurezas. E uma consequência direta disso, e muito apreciada, é que pessoas que sentem frio cronicamente experimentam um aquecimento profundo, que dura. Ok, já vimos os benefícios, mas como a técnica é aplicada na prática? Vamos mergulhar agora nos detalhes para ver a precisão e a habilidade que são necessárias para uma aplicação correta. Olha só a escala e a precisão disso aqui. O cone de mocha é minúsculo, às vezes do tamanho de meio grão de arroz. Ele é colocado com exatidão sobre o ponto terapêutico e é essa precisão toda que permite entregar o calor de um jeito controlado, garantindo que o estímulo seja terapêutico e não desconfortável.
E aqui está um ponto fundamental. O objetivo é sempre o conforto terapêutico. Não é, de jeito nenhum, um teste de resistência. A intensidade do calor, o número de aplicações, tudo isso é ajustado individualmente, sabe? Para a sensibilidade de cada um. A ideia é garantir que a experiência seja relaxante e, claro, na medida certa para cada pessoa. E a ciência nos dá até um número preciso para isso. A temperatura ideal na pele para gerar a resposta terapêutica sem causar nenhum tipo de dano fica ali entre 40 e 45 graus Celsius. Isso só reforça o quanto a técnica depende de controle e de conhecimento profissional. Para a gente finalizar, vamos conectar essa sabedoria antiga com o que a gente observa hoje. Como é que os conceitos tradicionais explicam esses benefícios tão modernos? Sob a ótica da medicina tradicional, a Moksha-bustão atua naquilo que é chamado de energia Qi, que seria a força vital que flui pelo corpo. A ideia é que o calor ajuda essa energia a circular mais livremente, desfazendo possíveis bloqueios e, com isso, restaurando a harmonia geral de todo o organismo. Resumindo tudo, os pontos-chave são dois. Primeiro, o apoio imunológico, fortalecendo as defesas naturais do corpo. E segundo, o aprimoramento do bem-estar, com o relaxamento físico e mental profundo que vem da melhora na circulação e do equilíbrio do sistema nervoso. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Num mundo que busca cada vez mais equilíbrio, de que forma essas tradições antigas, que sempre enxergaram a mente e o corpo de forma integrada, podem contribuir para as nossas abordagens modernas de bem-estar? Fica aí a pergunta. Muito obrigado por acompanharem esta análise até aqui. Espero que tenha sido uma jornada de descoberta tão interessante e esclarecedora para todo mundo quanto foi para mim.